e eterno e maravilhoso Deus. Diante, meu Pai, da Tua presença e da Sua glória, nós queremos, Senhor, declarar nesta hora a nossa dependência, declarar, Senhor, neste momento, que a Sua majestade está sobre este lugar, o Seu poderio, a Sua sabedoria e toda a Sua força e toda a atuação do Seu agir sobre as nossas vidas. Nós queremos entregar, meu Deus, nesse momento, como já estamos aqui, ouvindo e falando e percebendo, ó Pai, alguns momentos onde o Senhor já está declarando a sua guarda, a sua proteção e o seu livramento sobre a vida dos teus filhos. Queremos nesta hora repreender, ó Deus, toda palavra do inferno, repreender, meu Pai, todo sentimento angustiante, todo tipo de ação que não condiz com a nossa fé, entendendo que estamos aqui nos fortalecendo diante de tantos momentos de fraqueza que infelizmente nós passamos. Pai, entregamos, Senhor, os teus filhos que não estão presentes, entregamos, Senhor, os teus filhos que não puderam vir por motivos justos, mas que os teus anjos ministradores guardem, livrem e abençoem de forma poderosa e maravilhosa aqueles que ficaram em suas casas, aqueles que por enfermidade, aqueles por problemas internos, psicológicos e até mesmo espirituais. O Senhor vem estar agindo em favor dos seus. Colocamos agora, meu Pai, todos aqueles que são carentes da sua voz diante de Ti, carentes da sua manifestação, carentes, Senhor, daquilo que nós estamos aqui hoje aprendendo e queremos aprender muito mais diante da sua presença. Pai, repreenda, meu Deus, toda palavra do inferno, todo pavor psicológico, toda a armadilha de Satanás em criar uma situação para gerar uma outra circunstância. Meu Deus, que neste momento nós possamos estar dotados do espírito chamado discernimento, que neste momento a Tua glória recaia sobre cada um de nós e que venhamos sair daqui com reflexões positivas, reflexões espirituais e maravilhosas diante da Sua glória. Assim, meu Deus, eu oro, entregando os Teus filhos, entregando, Senhor, a Tua igreja, entregando, Senhor, a todos que estão ouvindo neste momento, para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém e amém, Jesus. Amém? Amém. Amados, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 14. Nós vamos estar hoje na Escola de Profetas, tentando, ir um pouco além. Nós não sabemos se vamos conseguir fazer a leitura total desta lição, mas vamos falar sobre a tolerância cristã, Tem por tema esta lição, a tolerância cristã, e é muito importante esta lição no âmbito espiritual. Aliás, essa é uma lição que nós temos que levar uma lição da lição, Levar uma lição da lição. Isso é sério. Aliás, posso dizer sem medo de errar que a falta de tolerância cristã é a causa da maioria dos problemas dentro da vida cristã, infelizmente. Digo sem medo de errar que a vida espiritual tem os seus ataques do dito adversário, do diabo, de Satanás, daquele que caiu do céu, levou uma terça parte dos anjos. Sabemos que existem os embates espirituais, onde há uma ação direta do maligno, mas eu tenho dentro de mim, por conta da experiência que os anos no Evangelho me fez ter,
é que esses ataques, eles não afetam aqueles que conhecem a palavra. E aí o que eu vou falar vai parecer, quem sabe, a princípio absurdo, mas é preciso entender o que eu vou falar. Aquele que tem conhecido a palavra, o ataque do adversário, ele para mediante a sua visão espiritual. Então você entende que o diabo, ele está agindo. Então quando você vê o diabo agindo, então você automaticamente, o que você faz? Você se prepara, você se fortalece. Quando você tem certeza que é ação maligna, como já foi dito aqui, quando você tem convicção, o adversário ele não consegue atingir você, ele consegue entrar até numa área determinada, ele até pode conseguir afetar, ele pode afetar, ele pode não afetar você diretamente, mas ele afeta indiretamente porque afetou uma pessoa. Mas você olha para essa pessoa, olha para essa situação, mas você entende que é o adversário. Então você se guarda, você se protege, você se blinda espiritualmente. É algo natural, vai acontecer sem que você perceba. Basta apenas, isso claro, estou falando para pessoas que já têm alguma noção da palavra. Agora aquele que não tem noção da função da palavra, ainda vai ter dificuldade de viver isso que eu estou falando aqui. Mas, olhando por esse ângulo, de alguém que lê a Bíblia, de alguém que já está há alguns anos na igreja, alguém que já teve algumas experiências espirituais, é importante dizer que o teu fortalecimento não está apenas em conhecer a Deus. Presta atenção no que eu vou te falar. A sua experiência hoje só é melhor, não é só porque você conheceu a Deus, não. Na verdade, é porque você conheceu o adversário também. Toda grande experiência que você tem na sua vida, ela é baseada no conhecimento que você tem de Deus, mas também naquilo que você conhece do adversário. Quando você junta essas duas experiências, você tira uma conclusão, que o teu Deus é maior do que o teu adversário. Então foi uma conclusão que você tirou disso. É por isso que tem muita gente que diz que acredita em Deus, não é assim? Né? Eu pedi até para dar uma fechadinha, encostadinha. Tem muita gente que diz que conhece a Deus, ama a Deus, tem fé em Deus. Essa é uma questão muito simplória, muito subjetiva. Quando eu digo subjetiva, é porque ela não tem, na verdade, um embasamento geral, ela tem um embasamento superficial. Dizer que ama a Deus, que conhece a Deus e que teme a Deus, ainda, quando eu olho para essas pessoas, porque aí eu estou falando de uma questão de conhecimento. Quando eu olho para alguém que não tem uma vida cristã, tá? Estou deixando claro aqui no que eu estou tentando falar. Não tem uma vida cristã, você encontra ele lá fora. Não, mas eu temo a Deus, eu amo o Senhor, eu creio que Deus existe. E aí ele se baseia aonde? Nesse amor. Ele acha que ele não precisa se fortalecer na igreja ou com a palavra, porque ele usa o quê? A fé que ele tem nesse suposto conhecimento, que ele ama a Deus e conhece a Deus. Então isso acaba virando a arma ideal do adversário. Porque o adversário, ele não quer que ninguém desista de Deus. Na verdade, ele nem tem essa pretensão. Quando ele consegue fazer com que alguém vire um ateu, ok. Quando ele até consegue fazer alguém realmente odiar a Deus, mas é uma minoria que odeia a Deus. É uma minoria que não reconhece a Deus. Aliás, eu nem sei se tem alguém que odeia a Deus. O que eu conheço são pessoas que não reconhecem a Deus, né? Sempre tem, né? Sempre tem, infelizmente, alguém que está tão
influenciado pelo adversário que pode odiar a Deus. Inclusive aqueles que fazem parte de algumas seitas satânicas e que declaram isso sem medo e dizem que odeiam a Deus porque eles amam, não preciso dizer a quem, né? Mas é uma porcentagem tão pequena diante desse vasto mundo que é insignificante, então nem se contabiliza. Temos pena, né? Pena não, temos misericórdia, né? Desse tipo de pessoa, mas que é uma minoria que não tem força de ação. Então, na verdade, o adversário, ele não quer fazer com que as pessoas deixem de acreditar em Deus. A grande estratégia do adversário, e isso é importante a gente entender, porque a nossa fé, no fundo, a nossa fé ela é baseada em Deus. Mas ela é baseada em Deus por quê? Aonde é que eu creio em Deus e o porquê eu creio em Deus? Exatamente por ter convicção de que meu adversário, ele existe. E que ele não me dá trégua. E de que ele não me deixa em paz. Vocês estão captando isso? Vocês estão entendendo? Está entendendo, Maria José? Tá? Está entendendo, Adriano? É importante, porque se você não entender isso, vai ficar difícil, entendeu? Raciocinar lá na frente que eu vou chegar lá. Porque quando nós dizemos que temos fé em Deus, sem percebermos, nós estamos, se temos fé, aí eu estou falando de ter de verdade, não é achar que tem, ter. Tendo fé, fica subentendido uma certeza de que o nosso adversário, ele ruge como um leão e tenta tragar a quem possa. E para que ele não me traga, ou seja, quando traga no sentido de se alimentar de mim, né? Tragar, né? Me possuir, me ter, ok? Quando eu tenho esta certeza, eu coloco o que em prática? A minha fé. O problema é que as pessoas que dizem que amam a Deus e que reconhecem Deus, infelizmente, no fundo, elas não têm a convicção de que existe um adversário, apenas têm a convicção de que amam a Deus. Só que como depende de uma certeza do mal, o adversário, ele usa exatamente essa estratégia. E qual é a estratégia? A estratégia é se fazer invisível diante de um fato. Toda grande guerra, uma guerra, ela tenta fazer uma estratégia. A primeira estratégia de uma guerra é ter homens preparados, ok? Segundo ponto, é estar no lugar certo na hora certa, concorda? Isso é estratégia de guerra. 3, é eu estar treinado, correto? 4, é eu ficar invisível diante daquele que eu quero atacar. Então, quanto mais o adversário consegue ficar invisível diante da sua visão, mais ele tem poder de ação. Isto é um problema. Porque nós estamos falando, ou vamos falar ainda, eu já estou aqui sendo movido debaixo dessa visão, estamos falando no capítulo 14, eu vou ler apenas o verso primeiro, depois a gente vai ler o resto, só para ler isso aqui. E diz o seguinte: ora, quanto que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas, sobre dúvida. Aqui o apóstolo Paulo, ele está alertando sobre aqueles que estão doentes. Ele está enfermo aonde? Ele está enfermo aonde? Na fé. Vou perguntar de novo. Ele está enfermo aonde? Na fé. Na fé. Agora, como é que alguém fica enfermo na fé? Que tipo de doença é essa que dá na fé? Que tipo de mal é esse que o apóstolo Paulo está tentando alertar a igreja que está em Roma? Diga-se de passagem que nós estamos lutando aqui nesse texto, né, no texto original, há uma guerra, porque a gente sabe que quem deu a ordem final para
matar e crucificar Jesus foi os romanos, ok? Então sabemos que há uma divergência muito grande, política e de guerra, entre a igreja e Roma, entre a igreja e dentro da visão espiritual que Jesus implantou através dos seus discípulos e agora através do apóstolo Paulo. Agora, quem é esse que está enfermo na fé? Quem é essa pessoa? E por que ela existe? De que forma ela existe? Será que nós podemos estar enfermos na fé hoje? Porque quando a gente lê o texto, a gente pensa logo no outro. A gente imagina que o enfermo na fé, a gente vai identificar ele logo de cara. Essa pessoa está enferma na fé. Mas como é que você sabe que ela está enferma na fé? Ah, porque ela está desviada. Ela está xingando. Ah, ela está adulterando. Mas ela não está. Isso não é enfermo na fé. Ela está derrotada mesmo. Ali a fé dela já não existe. Então a gente acha que às vezes a enfermidade na fé, que o texto está dizendo aqui, ela está sobre essas pessoas que estão fora do nosso contexto, fora da nossa visão espiritual, fora da nossa dimensão aqui, né? Desse dia de reunião. Então a gente, quando fala de alguém enfermo na fé, a gente imagina o seguinte: os enfermos na fé estão naquela porta para fora. Só que quem está da porta para fora, ele não está enfermo na fé, ele está na mão do adversário mesmo. Ele já está na mão dele. Ele já está sendo usado por ele, né? Ele já está vivendo aquela fase chamada fase afastado do Senhor. O enfermo na fé, e aí é onde é o perigo, aí é onde nós temos a preocupação, o enfermo na fé nada mais é do que aquele que perde a visão e o foco da sua própria fé, do que ela realmente representa. Por isso que eu comecei aqui falando sobre essa questão do ataque do adversário. O ataque de Satanás, ele é sempre surpresa. Porque quem te avisa é Deus. Veja se não é verdade. O diabo, ele não te avisa que vai te atacar. Quem te avisa é Deus. O Espírito Santo, que está em nós, ele nos faz percebermos alguma coisa. Ele usa pessoas. Estava até brincando aqui, que aconteceu aqui algo muito parecido, não com esse momento, mas com outro momento, né? Eu olhei para a Adriane e falei, interessante, né, Adriane? Né? Do tipo, como é que confirma, Mas isso não é coincidência, isso é Jesuscidência. Isso é revelação. O problema é que a gente está desatento aos avisos de Deus. E está todo mundo, infelizmente, nesse barco. De mim a você. Esse é um barco que, infelizmente, todos nós estamos dentro dele. Então, o que eu preciso fazer? A cada dia, aprender a ficar atento diante da minha fé. Atento diante dos avisos que o Espírito Santo me dá. Para que eu cometa menos erros possíveis. Porque o que me faz ter ou estar com uma fé doente, enferma, é exatamente a falta de percepção. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. A pastora, ela falou sobre, para Maria José, ela falou o seguinte: bastou Maria José tomar posição que um fato pequenininho gerou uma resposta surpreendente. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, Maria José. Deus já não tinha avisado você há muito mais tempo? Ou foi assim do nada, aconteceu? Puf. Quantas vezes você não está sendo avisado? Quantas vezes Deus, numa conversa, numa brincadeira, Deus já estava te avisando. E o diabo sempre tentando atrasar. É uma desculpa ali, é uma situação cá. Hoje eu não vou.
Hoje eu não vou, né? Então são situações que deixam a nossa fé enferma. E o que uma fé enferma produz? Doença. Uma fé enferma só produz coisas doentes. Então, pega a tua fé enferma e produz um milagre. Que tipo de milagre vai sair? Um milagre doente. O que você acha milagre, mas não é milagre, porque ele está doente. Tá dando para entender? Olha como isso é sério. Aquilo que a gente acha que está colocando a fé e a gente está... Só que a gente não percebeu que a fé está doente, está enferma. Então a gente está produzindo resultados de uma fé que no final, ao invés de produzir algo satisfatório, produz algo que não nos satisfaz. Quer ver? Foi aonde? Eu preciso lembrar disso aqui. Isso aqui é muito importante. Meu Deus. Eu lembro... Como é que é a nossa mente, né? Eu lembro do fato, mas quero lembrar a história. Oh, Jesus, eu preciso lembrar disso porque eu achei assim... Oh, meu Deus do céu. Eu preciso lembrar. Senhor, me faça lembrar agora. Fiquei surpreendido com isso. Foi no lugar que eu fui pregar. Eu fui pregar. Lembrei. Não vou falar nomes. Eu fui pregar num lugar. Obrigado, Espírito Santo. Eu fui pregar num lugar. E uma pessoa sabia que eu ia pregar lá. Ela movimentou, chamou parentes próximos do lugar onde eu ia pregar. Comunicou, fez o papel, amém? Aí a pessoa que morava lá, não, eu vou sim. Ótimo. Aí, ela foi. A pessoa convidou, a outra pessoa foi. Só que essa pessoa que foi, ela é cristã, crente. Só que o marido dela não é. Então, entenda o que eu vou tentar dizer. Ela tem fé. Ela foi para ouvir, ela foi tremendamente ministrada, foi abençoada e tal. Deus falou profundamente, glória a Deus, aleluia. Só que aquele culto daquela noite era para também o esposo dela. Agora você vai entender o que eu quero falar. Ela teve fé para ir, teve ou não teve? Ela foi abençoada, não foi? Vocês não sabem, mas eu sei que ela foi, então entendamos que sim. Então, ela foi tremendamente abençoada? Foi. Mas a fé dela estava enferma naquele dia. Eu vou explicar por quê. Por causa do resultado. Ela foi abençoada. Porém, a produção da fé dela de estar na igreja, e como ela estava vivendo um momento, provavelmente, de fraqueza ou de enfermidade imperceptível, ela convidou o esposo. E ao convidar o esposo disse o seguinte, ele tinha acabado de chegar em casa, e já estava em cima da hora. Ele disse, pô, mas eu cheguei agora, eu tenho que tomar pelo menos um banho, porque eu estou sujo, estou cansado, mas até gostaria de ir, mas eu vou te atrasar. O que você faria? Espera, tudo bem. Ela não esperou. Não, você vai me atrasar, porque eu quero chegar na igreja logo. Gente, isso é uma fé enferma. Uma fé que não percebeu o que aquela voz estava dizendo para ela. Porque quando ele diz, eu só preciso tomar um banho, porque eu estou cansado, mas eu quero ir. O que uma fé não doente entenderia? Para esperar. É a oportunidade. Você está percebendo que às vezes a gente tem a fé doente ou a fé enferma e não percebemos que ela está? Eu não estou dizendo que ela tem, mas naquele dia ela estava. Eu estou só dando um exemplo. Quem me garante que naquele dia era o dia daquele homem voltar para os caminhos do Senhor?
eu não posso responder. Mas pela situação eu tenho convicção, e principalmente como Deus me usou, da forma que foi, para o que foi, era o que a pessoa precisava ouvir, porque ela se desviou em cima dos pontos e dos fatos que Deus me deu naquela noite. Então a pessoa, ela fez o certo, ela foi para a igreja, foi ou não foi? Foi. Ela fez errado? Onde está o erro, então? Fez sim, porque ela tinha que esperar, não? Mas no ponto de vista dela, ela fez? Mas ela... Por quê? Porque ela não queria se atrasar para a igreja. Tem lógica ou não tem? Tem lógica. Justificativa. Justificativa, mas não tem razão. Então isso são detalhes que muitas vezes você tem que saber identificar quando aquilo é trabalho do diabo e quando, por exemplo, tem pessoas que vão fazer a mesma coisa, só que aquilo é para você não chegar na igreja. Então você vai ter que identificar o que é Deus falando e o que é o adversário atrapalhando. E como é que eu consigo fazer isso, gente? Eu tenho que estar com a minha fé sarada. Eu tenho que estar com discernimento de espírito muito profundo, para eu não confundir as bolas. Eu te garanto que se você perguntasse isso para ela, ela diria o seguinte, ela vai dizer o seguinte: eu já conheço e sei que ele ia me atrasar, eu ia chegar muito tarde na igreja, e eu sei que eu era adversário usando ele. Era fato. Eu já sei a resposta. Só que, quando alguém expressou o desejo de ir, mudou toda a figura. Nem que ela chegasse na hora do amém, da mensagem. Mas ela foi. Mas ela não foi por ela foi pelo outro, que estava realmente doente. Então são situações como essa que nós temos que ter cuidado. Quando o apóstolo Paulo está falando isso, está falando de pessoas que têm dificuldade de entender o que está se passando dentro dela. O enfermo na fé são pessoas que não estão lá fora, são pessoas que estão aqui dentro. Dentro da instituição chamada igreja. Dentro desse ambiente. É por isso que a gente tem que chegar aqui, buscar isso. Nós temos que sentar e, Senhor, eu quero sair daqui com a minha fé hoje sarada de novo, curada de novo, restaurada de novo. Sabe, gente, eu vejo, eu sinto, eu percebo que tem dias que às vezes tem pessoas que sentam na cadeira e elas não conseguem, não é por mal, ainda tem dificuldade de sarar a sua fé, de restaurar a sua fé. Mas por que isso acontece? De mentalizar, né, pastor? Isso, de tentar fazer com que a palavra se torne unção. Porque olha só, eu não estou falando, mas essa palavra minha não tem poder nenhum. Mas a unção que está saindo através dela, ela tem poder de transformar e curar a tua fé aqui. Tem poder de abrir a sua mente, resgatar os valores e fazer você dizer, poxa, o apóstolo tem toda a razão, quantas vezes eu já sentei, né? Claro que nem sempre pode ser, mas geralmente, quando a pessoa está muito assim, meia fora, a primeira coisa que ela faz, se ela não estiver muito cansada, eu estou dando um exemplo, pode acontecer de não ser, mas no geral, a pessoa já se encosta, fica meio assim, ó. Não, mas não estou dizendo, eu estou dizendo o seguinte, você percebe que não é um encosto de cansaço, sabe, aquela pessoa que está assim, mas você vê, porque, gente, espiritualmente eu consigo discernir quem está cansado e quem não está cansado. Quem é displicente? Quem é displicente. Você às vezes não percebe, mas eu sei. Eu sei, por exemplo, eu conheço, vou falar do meu filho. Eu sei quando ele encosta que ele está cansado. Por exemplo, ele chegou cansado. Agora eu sei também quando ele está desligado. Eu sei. Agora, quem tinha que saber era eu? Quem é que tinha que saber? Então adianta eu saber? Quem tem que saber é quem? Então essa é uma pergunta que você tem que fazer, porque quando você faz essa pergunta,
Você trata da sua fé. Gente, vocês acham que a sua fé sobrevive de quê? Vocês acham que a sua fé sobrevive de quê? Só? Só da palavra? Vamos lá. Olha só como isso é engraçado. A gente fala da palavra. Por quê? Porque é lógico. Primeira coisa, minha fé sobrevive por causa da... Mas é o que a Bíblia diz. Agora eu quero saber, e o que você diz? O que a Bíblia diz eu sei, eu quero saber o que você diz. Você não pode ser a repetição do que a palavra diz. Você tem que ser repetição daquilo que você entendeu da palavra. Que é o discernimento. Então a fé... Oi? Determinação. Gente, olha só, discernimento e determinação. Alguém quer falar mais alguma coisa? Mais um adjetivo? Vamos colocar assim? Vamos lá. Determinação, grava aí, tá? Para mim depois não esquecer. Determinação, o que mais? O que você falou, pastor? Determinação e o entendimento. Outra coisa. Discernimento, o que mais? Fala aí, ajuda aí. Fala outra frase aí. O que você acha? Hã? Falta a palavra. Né? Tem alguém mais que quer? Solta alguma coisa, solta uma pérola aí, vamos lá. Hã? Atenção. Hã? Atitude. Pô, só sai do lado de cá, gente? O que tá vendo? A unção tá só do lado de cá? Que história é essa? É. Yuri não tá tão cansado hoje não, hoje ele tá bem. Hoje ele tá bem. Eu vou colocar um exemplo de só palavra, né? Que você quis dizer aí. É, só palavra. Que não teve o entendimento. Que só teve uma repetição. Tipo, está pronto para a palavra. Não foi isso que foi dito? É. Eu lembrei do caso aqui fora. A senhora estava passando, né, contou a história, tá? Eu tinha que ajudar ele a pular. Aí eu tive que exortar ela com uma palavra. Ela falou assim, não, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Aí eu falei, e o que você está fazendo? Você está lá? Não, mas eu conheço a palavra, eu sei, o Senhor é assim. Aí eu falei assim, não, só que você não entendeu. Se você tem filhos e você tem filhos para cuidar e está nessa situação, filha, busca o Senhor, porque Ele vai abrir tua mente. Mas não é para você viver só isso, não. É para o Senhor tratar de você. Aí, quer dizer, ela repetiu frases, mas ela já tinha ouvido, exato. Mas ela não entende ainda não, porque eu falei e ela não entendeu. É que nem aquela outra aqui, lá em casa, que falou para você, que sabia da Bíblia toda, né? Sabia da Bíblia toda e a Bíblia toda não estava dentro dela, não adianta muita coisa. Então, quando a gente olha para esse tipo de situação, é isso que eu quero defender vocês. É isso que eu quero alertar vocês. A Adriane, que está fortificando, em nome de Jesus, a Gabi. Né? Eu quero ver, né, dimensões espirituais na vida de vocês, da Maria José. Né? Dimensão. O que é dimensão, gente? Eu queria muito que vocês falassem para vocês mesmos a seguinte frase. Hoje eu quero crescer mais um pouco. Agora, como é que eu sei que eu cresci? Você tem que enxergar alguma coisa. Sabe, quando você diz para você mesmo, eu mudei nisso. Poxa, hoje eu vivi isso. Isso é mudança. Isso é dimensão. Porque senão, o que vai acontecer? Olha onde a fé fica enferma. Você vem para a igreja, se tem uma coisa que eu não quero, principalmente na vida da minha nora. Principalmente na vida dela. Falo dela porque ela é minha nora, tá casada ali, vai casar, aquela coisa toda. Mas o que eu não quero? O que eu não quero? Eu não quero que ela venha para cá por causa do marido. E nem esteja aqui por causa de mim. Eu quero que ela esteja aqui por causa dela. Amém. Entende? Senão não adianta. No início isso funciona. No início isso funciona. Porque quase sempre acontece assim. Que mistério é esse? Será que é Deus tocando a trombeta? Né? Eu vi um sino tocar aí. É seu, Gabi, esse sino? É de alguém esse sino? Já lavei. Meu Deus. Mas tá ligado, ele tá ligado. Então olha só. O que eu tô falando para ela
É o que eu desejo para ela, mas na verdade eu desejo para todos. Falo dela porque eu sei como ela veio parar aqui. O porquê ela está aqui. Agora, a única coisa que eu não quero é que, depois de tanto tempo, ela ainda continue assim. Porque isso não faz bem nem para ela e, pior ainda, para a fé que ela está exercendo. Ela tem que crescer, ela tem que buscar, ela tem que ter entendimento. E esse entendimento é que faz a fé deixar de estar enferma e passa a ser uma fé saudável. Então, o que alimenta uma fé? Porque a gente vai dizer, é a palavra, tá? Então ela está cansada de me ouvir pregar. Mas isso, infelizmente, não é um único parâmetro. Porque eu tenho que falar a realidade. Porque no geral, no jargão, irmãos, ouça a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Mas é o quê? Ouvir. Quem ouve, pratica. Deu para entender? Aí absorve. Aí quando a pessoa apenas joga a frase, quem ouve a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então eu ouço a palavra todo dia, eu ouço a palavra segunda, quarta, domingo, então a minha fé está lá em cima, quando na verdade, verdadeiramente verdade, não é o que está acontecendo. Não há uma absorção da palavra que está sendo dita. Não há um desenvolver. Porque a palavra faz o que com a gente? Faz a gente desenvolver. Faz a gente buscar meios. O conhecimento da palavra. Faz a gente se encontrar na fé genuína. Porque senão a gente continua dentro da igreja com a fé doente e não sabe. Com a fé defeituosa e não sabe. Com a fé problemática e não sabe. E aí a gente está fazendo tudo mediante a fé. A gente acha que está. A gente está se achando, quando na verdade não está. Porque a fé é doente. E olha o que diz aqui no verso 2. Porque um crê que tudo se pode comer, e o outro que é fraco, porque come legumes. Verso 3. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está tentando dizer aqui? Eu como líder, eu como o apóstolo de vocês, ou o pastor de vocês, eu sou o único que tenho essa visão e essa missão. Qual é? Mostrar. E em alguns casos alertar. Que é diferente de julgar. Então eu não estou aqui julgando a Adriane e nem julgando a Gabi, nem julgando a Maria José. Eu estou fazendo o quê? Alertando. E o que acontece com as pessoas? Ela está com a fé doente e ela geralmente a pessoa que tem a fé doente é a primeira a julgar o outro. Porque o outro fez alguma coisa que desagradou a ele. Ou o outro faz algo que ele não faz. É o ditado que diz que é o sujo falando do mal lavado. Né? Todos os dois têm defeito. Geralmente, quando alguém julga demais, isso é um sintoma. Geralmente, em quase 100%, quando alguém julga muito o outro, é porque a fé dele está doente. Porque alguém que tem a fé sadia, o que ele faz? Ele não julga, ele ajuda. Então você vê que os sintomas são tão claros e às vezes a gente não vê. Por exemplo, eu olho para a Adriane e sei que ela não come feijoada ainda. Ela só come ainda legume, porque é o momento dela. Ela está ali no louvor, mas ela ainda está comendo batatinha, cozidinha, uma cenourinha. Mas eu estou ali no louvor, estou ligado, já estou com uma buchada de bode, já estou com uma feijoada. Estou ligado, mas estou ligado em quem? Em quem está comendo legume. Mas o que eu faço? Ela come legume, então eu vou ficar ligado com ela porque ela está fraca ainda. Ela não está fortalecida, então eu tenho que... Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, não é porque o outro come legume, porque o outro é pecador. Ou porque o outro come legume, ou
eu não como, então eu sou muito superior. Se eu por acaso seja superior, mais um motivo para que eu me coloque à disposição sobre aquele que é mais fraco. Mas por que parece que a fé do enfermo faz exatamente o inverso disso? Quando eu me julgo superior, eu me coloco superior. Isso é muito sério. Então eu sei que ainda tem pontos que cada um aqui, só estou usando o exemplo delas aqui porque a gente está dissertando sobre a questão, eu sei que elas estão avançando espiritualmente, né? Elas estão no início de uma nova caminhada, mas isso precisa ser entendido. A busca, né? Eu achei muito engraçado na quinta-feira, foi quinta? Não, foi sábado, tá o namorado, né, da Adriana, glória, aleluia, bababá, e a Adriana do lado dele, olhando, tô só vendo, olhando, não sai um glória, mas ela tá prestando atenção, né? Aí, o que o enfermo na fé faz? Dá um glória aí, mas não fala com amor, né? Às vezes a gente até brinca, dá um glória aí, Adriane, ou dá um glória aí, Gabi, solta um mistério aí, mas a gente tá brincando, mas eu tô falando de coisas sérias. Quando alguém chega para você, você tem que dar glória, você tem que, porque senão você vai pro inferno, que você não está agradando a Deus. Quem disse que não está agradando a Deus? Só em ela está ali, ela está agradando a Deus. Só em estar na posição que ela já está agradando a Deus. Agora, ela está agradando a Deus comendo batatinha, cenourinha, leitinho, tá quietinha. Então, o enfermo na fé, ele não consegue enxergar por esse ângulo. Agora, nós não podemos também viver a vida inteira tomando leitinho. A gente tem que entender que tem a fase. Essa fase, ela tem que passar. Por que tem que passar? Principalmente para você não ficar doente. Porque ninguém resiste muito tempo comendo coisas que não são fortificantes, não é? Porque você chega um momento que o seu corpo, aí eu estou falando de alimento, né? O seu corpo fica o quê? Fraco. Fica um corpo não resistente. Eu vou citar outro exemplo. Tipo, vamos dar um exemplo de trabalho? Depois eu volto para o espiritual. Uhum. Você está muitos anos naquele trabalho. Você faz a mesma coisa. Aí entra um que consegue abranger e fazer muitas coisas. Você fica ali doente. Porque você fala, gente, eu estou tanto tempo naquele trabalho, sei de cor aquelas máquinas todas e não avancei, né? Vamos voltar para o espiritual. Quantas pessoas estão na igreja repetindo frases e não avançam? Mas só que quando a gente fica muito tempo naquele trabalho, a gente não consegue ser humilde. É natural, gente. Por mais que você fale, você tem que ser humilde, mas é natural. A gente olha para o outro e fala assim, mas eu sei um pouco mais do que ele. A gente não consegue, porque a gente está tão antigo. A gente não aceita o outro te ensinar, né? Porque a gente está tão antigo ali que a gente fica envergonhado de não ter crescido. A mesma coisa na igreja. A gente tem tanto tempo na igreja que a gente fica tão envergonhado se a Adriana desenvolver mais do que eu. Estou dando um exemplo, né? Como é que eu vou fazer? A Adriana está melhor do que eu não vou conseguir voltar para trás, eu estou morrendo de vergonha. Então eu vou me envergonhar e não vou crescer, eu vou continuar doente, porque eu vou me fechar cada vez mais e ainda, ao invés de melhorar, eu vou adoecer ainda mais. Por isso que eles têm que rápido, absorver todas as coisas que estão sendo ditas para crescer saudável. E não como repetição de palavras, vão crescendo, gravando tudo. Como é que o obreiro faz? Ele leva água, ele sobe no púlpito, dá glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus. Ele sabe todas as regras, aí ele fica maduro nas regras, mas no espírito ele não está, porque ele não absorveu. É mais ou menos isso, né? Então por isso que eles têm que crescer rápido, não na teoria e nem naquela prática. É no entendimento. Mas no entendimento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de ontem que eu vi. O vizinho, ele participou da ceia e não é batizado. Aí quando chegou lá fora, eu perguntei, né, a ele assim, você é batizado? Ele falou, não. Eu falei, então você não podia participar da ceia.
Ele, mas eu vi todo mundo. Eu falei, todo mundo não. Eu não sou batizada, eu não podia. Eu tinha certeza que eu não podia, né? E ele, Você aprendeu, né? Você ele, absorveu. mas será que Deus vai me perdoar? Eu falei, isso aí eu não sei. Você que pede a ele perdão, não sou eu. Quer dizer, você já buscou o entendimento disso. Dentro dessa, que na verdade... Ele disse que não sabia, ele disse que pensou que podia. Falta de esclarecimento. Normal. Mas foi a primeira vez que ele foi na igreja? Não, ele disse que já... Na ceia, foi a primeira vez. Agora ele tá indo, mas ele disse que passou um tempão sem ir à igreja. E agora tem uma igreja lá perto da nossa casa, ele está indo. Mas ele disse que nunca participou da ceia, né? Aí ontem ele disse que deu vontade, que viu todo mundo ali, né? Aí eu cheguei lá fora, quando chegou lá em frente à minha casa, eu falei assim, Alberto, tu é batizado? Faz tempo que você é batizado? Não, eu não sou batizado não, eu estou indo agora, de vez em quando eu vou. Eu falei, mas você não podia. Eu falei, eu frequento há bastante tempo, nunca participei, porque eu sei que não pode, né? Agora, essa é uma situação, né, que a Bíblia, principalmente em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, que é o texto da ceia, vai falar exatamente sobre isso, né? Aquele que come e bebe indignamente o cálice do Senhor. Dentro desse contexto aí, não vejo nenhum mal aparente que vai se aplicar diretamente a ele, tá? Até porque há uma inocência. Quando a Bíblia fala sobre a aplicação, né, da condenação, ela está falando principalmente aqueles que sabem o que estão fazendo e fazem errado. Se alguém, por exemplo, sentar 20 pessoas aqui, não evangélicas, e as 20 tomarem, ninguém vai para o inferno. Eles já estão, né? Não é por causa daquilo. Não vou usar a frase pesada, mas eles não vão por causa, cometer um sacrilégio. Não. A participar indignamente é você ter conhecimento do que é digno e fazer o que é indigno e participar como se fosse digno de estar ali. Então a condenação... achar que pode participar. Que pode simplesmente porque é batizado, mas conhecendo a sua vida naquele dia e sabe que aquilo de algum motivo, que não me cabe aqui falar agora, o condenaria espiritualmente. Entenda que a condenação, ela é espiritual. Outra coisa dentro dessa pergunta que é muito importante falar, infelizmente espero que vocês sejam inteligentes para entender o que eu vou dizer, né? E não usar isso como desculpa. A questão da condenação, ela é espiritual. Então, o que vai te levar para, supostamente, a condenação, não é ter participado da ceia, é estar em pecado e cometer um segundo erro. Se você já tinha um pecado, você tomou a ceia, você cometeu mais um. Então, já não é um, é quantos? 2. Então, você, na verdade, não vai porque tomou a ceia, porque você já estava errado antes. Tá dando para entender? A ceia, ela é espiritualmente o argumento que você dá ao seu adversário de que você está bem com o Senhor. Então, quando a Bíblia diz que há muitos fracos e muitos que dormem, é por causa disso. Fracos e doentes na fé. Exatamente isso que eu estou explicando desde o início. Então, o cara já está. Ele não cometeu o pecado após a ceia, ele já está. A condenação dele já não porque ele tomou ou comeu, ele na verdade só agravou, ele só piorou. Ficou mais doente. Ele só ficou mais doente, mas ele já estava doente. Tem gente que acha que vai ficar doente depois, na verdade ele já estava. Tá dando para entender? Isso é importante a gente também analisar isso de forma inteligente. Ele já está. Ninguém vai ficar doente porque comeu e tomou. Na verdade, ele já tomou doente. Ele só piorou a situação. Eu falei a ele para falar com o pastor. Isso. Mas ele não vai sofrer condenação nenhuma.
Em relação a isso, não, por causa da inocência. Só para despertar. Porque aqui a irmã não participa porque ela conhece, Tá. porque houve a orientação. Houve a orientação. Você que não está em condições de tomar a ceia, não participa. Claro que não. Mas ele teve essa orientação? Ah, não, com certeza não. Pegou isso antes da ceia? Então, é uma questão didática. Mas é importante a gente falar isso, sabe por quê? Até para a gente abordar, vou ensinar. Né? Olha só o que é você crescer. Viu o porquê da importância da escola de profeta, Maria José? Né? É bom. É legal. Por quê? Porque aqui eu falo que eu não posso falar aqui. Né? Aqui a gente abre um outro leque de uma outra forma. Né? Qual é a abordagem agora de alguém que não toma ceia? Ou não participa, e aí ele vai, pum, toma ceia. Qual é a abordagem? Você participou da ceia? Participei. Você já é batizado? Não, não sou. Ah, não, é porque as regras gerais é o seguinte, você só deve participar do corpo e do sangue após a sua declaração de fé, que é através do batismo. Como que é isso? Aí pronto, você já pegou a frase, já fez ele ficar com a curiosidade de entender o que é o batismo, e você vai explicar o batismo para ele, que o que é o batismo? É confissão de fé. E como é que você confessa a sua fé se primeiro você não aceitar Jesus? Então você pega uma pessoa... Quando a gente se permite ser treinado por Deus, a gente pega um momento desse e se torna um evangelista. Agora, o que uma pessoa doente na fé faria? Né? Ele vai julgar, ele vai arrebentar o cara, ele vai fazer um estardalhaço. Quando, na verdade, você pega uma pessoa dessa e você muda todo o contexto. Olha, fica tranquilo que você Deus não vai te castigar por causa disso, porque você estava inocente. Mas agora você já não está mais. Você já foi orientado. Você quer saber um pouco mais? Então, deixa eu te explicar. Ó, é assim, é assado, mas primeiro você tem que aceitar o Senhor. Depois que você aceita, você é discipulado. Depois que você é discipulado, você sabe o que significa o batismo. O que é batismo? Batismo é morte, sepultamento, ressurreição. Mas como é que é isso? Morte, sepultamento, ressurreição? Estranho, eu tenho que morrer? Não, eu tenho... Como é que funciona? Aí você começa a explicar. Aí você, de uma coisa tão simples, você transforma aquilo na maior e na melhor mensagem de Deus. Porque você agora vai despertar nele a vontade de participar da ceia. Por que você acha que Deus me deu a visão da uva na ceia? Primeiro, para que quem não tome não se sinta perdido, porque é uma festa. 2, é porque eu tenho certeza de que quem está comendo a uva, Deus está trabalhando dentro dele para que ele amanhã deixe de comer a uva e passe a tomar a ceia. Então esta é a minha visão. A visão está lançada, a semente está lançada. O resultado é Deus que vai fazer. É Deus que vai realizar. E aquele que tomava e agora não pode tomar mais? Né? Exemplo, o Yuri. Yuri tomava e não pode tomar. Mas toda vez que ele olha para a uva, o que vem na sua cabeça? Não é? Mas ele tem uma certeza. É por pouco tempo. Então ele está alimentando também a sua fé. Então, ou seja, ele está despertando nele também isso. Isso é sarar a fé. Aí a pessoa... Quer ver uma coisa? Olha só como é que o negócio é engraçado. Modo de falar. Vou te dizer que tem gente que não toma ceia e que está com a sua fé mais sadia do que muitos que estão tomando a ceia e que diz que está com a sua fé legal. Sabe por quê? Porque ali houve um erro. O erro, ele está sendo corrigido. E quantas pessoas estão tomando a ceia e ele continua errando? E ele nem percebe que ele está errado. Quem é que está pior? De verdade, na minha opinião, quem está tomando. Por quê? Porque ele está errando em cima de erro, só que aquele erro que ele comete, a princípio, não o impede de tomar ceia na mente dele. Por quê? Porque dentro dele aquilo não é um pecadão, aquilo não é um problemão, mas está criando um grande problema espiritual, um monstro. Só que isso é tão delicado, isso é tão sensível que eu estou falando,
que eu não sei se, de repente, se eu continuar aqui, eu vou conseguir com que todos entendam isso. Porque isso requer vamos dizer assim, uma aplicação um pouco mais demorada. Assim, eu posso, assim, diante de tudo que está sendo falado, tirar pela minha vida, né? O que a Deise falou ali, me lembrou quando eu entrei, né? Aí eu achei assim, porque meu marido estava falando a palavra de Deus, aí eu falei, então eu vou querer também saber quem é esse Deus dele, mas ao mesmo tempo a vigiar ele, essas reuniões que ele faz, não sei o quê. Aí eu, tá bom, me batizo. Mas foi assim, tipo, foi só um banho, né? Mas aí como a Deise falou, que a gente às vezes fica observando as coisas aí, uma menina, eu já tinha, a Adriane estava bebezinha, estava com 4 meses, já tinha Marcela. Uma menina mais jovem do que eu, assim, igual a Adriane e Gabi, chegaram depois, né, na igreja que eu estava. E ali cada um tinha, sabe, um testemunho para dar, eu via o jeito que ela falava, porque ela estava buscando, gente, eu não sei nada. E naquele dia, aí eu fui só observando, aí teve um dia que o Senhor falou, você não tem buscado, não fez a coisa certa, né? Então você não vai ter para Vai contar. ter, né? Ai, eu chorei com essa choração ali, Deus se revelando dentro de mim, né? O que eu tinha que fazer? Realmente eu tinha que realmente. Ali você foi batizado. Aí quando a gente estava indo embora, e assim, não tinha ninguém, eu tentei falar com alguém, mas ninguém me viu, sabe? Mas era porque eu estava no meu momento, eu e Deus ali, né? Aí quando a gente estava indo embora, eu falei assim, hoje eu quero ser batizada. Aí o pai dela falou assim, ué, mas você não foi batizada? Eu falei, mas Deus me falou nitidamente, você não é batizado, isso foi um banho. E tem como ele? Peraí, vou ligar pro pastor. Ele ligou, falou com o pastor, pode vir, que a gente vai batizar ela hoje. Ela, né? Aí ele chegou primeiro, conversou direitinho. Então, é como a Deise falou, aí eu estava ali há tanto tempo, mas eu não estava recebendo nada, porque eu não estava buscando, não estava entendendo nada, né? Que eu estava Mas fazendo. você foi bênção, porque você foi humilde. E aquelas que não têm humildade? Isso. Morre Eu reconheci Vai meu morrer erro, dentro né? disso. Eu reconheci Você meu reconheceu. erro. Aí diante daquilo, aí eu fui, né, e pedi, aí fui batizada. Dali em diante, que eu fui, né, perceber como a grandeza de Deus, como que ele podia me modificar. Fui aprendendo aos poucos. Aí foi assim, uma alegria tão grande, né? Entendeu? Poder também compartilhar, né, daquilo, né, que todos faziam parte ali e eu ficava sempre de fora, né? E eu estava ali dentro, mas não estava fazendo nada ali dentro, né? Só estava ali junto. E aí eu fui junto, né, poder abrir a boca, falar, discutir da palavra de Deus. Ah, muito bom. E aí olha só o que eu observo. A questão da pessoa, a questão da ceia, do enfermo na fé, né, do doente. Vou usar o mesmo exemplo aqui da própria Gabi. Hoje ela tá que tá. Né, Gabi? Tá arrebentando. Hã? Tô quieta, mas tô que tô. Tá que tá. Né? Mas olha só que legal. Eu falei sobre essa questão do despertar nela, mas eu observo o seguinte. No primeiro momento, a fé dela não chamava ela para esse culto. Mas depois, eu acho que ela participou a primeira vez, a segunda vez, e hoje o coração dela, hoje até achei engraçado que foi ela mesma que falou comigo, olha, hoje eu não posso, estou estudando, mas eu vou ver se eu vou com o Yuri, aquela coisa toda. O que eu percebi? Eu percebi que ela cura ou restaura a fé dela aqui também, num culto de palavra, que é diferente dos demais cultos. Então ela tem prazer de estar aqui. Então a questão da cura ou da restauração está em que? Buscar o entendimento. Então isso eu achei legal nela, que ela gosta de estar aqui nos dias de segunda-feira, não é? Ela gosta. Isso traz fortalecimento. Por exemplo, o Yuri gosta de estar aqui. Aí eu pergunto para você, quem está melhor? Aquele que está tomando a ceia
ou aquele que até pode não estar tomando, mas tem prazer de ouvir a palavra e modificar e crescer e evoluir? Quem será que está mais certo? Quem será que tá melhor realmente diante de Deus? Sabe, são algumas perguntas que eu faço e que eu tenho certeza que Deus tem a resposta e que não vou responder. Eu tenho dentro de mim, eu só não vou responder. Mas eu fico olhando e falo, se eu, com a mente de Deus, o que Deus pensaria? Porque já que eu tenho que ter a mente de Cristo, o que Cristo pensaria? Né? Quem é que está melhor? Um que toma a ceia, mas só vem dia de domingo para tomar a ceia e... Está doente? Ou aquele até que está impedido por uma questão lógica, mas que está ativo. Então quem é que está doente? Quem é que está mal? Né? Quem realmente tá mal? Então essa é uma percepção. Aí entra a palavra, não julguei quem está comendo só legumes. Você entendeu? Por isso essa palavra está sendo escrita. Por isso que nós não podemos julgar. Aí pega o cara e fala assim, fulano não toma ceia, ele está lascado. E eu tomo ceia, eu estou bem. E olha, cuidado, hein? Eu acho que aquele que não toma ceia pode estar melhor do que você. Só porque você toma ceia? Primeiro que a ceia, gente, ela não santifica ninguém. O que faz você ser santificado é quando você participa no memorial, aquilo que você lembra. Por isso que eu sou contra, só um instantinho. Por isso eu sou contra de usar o termo Santa Ceia. Porque a ceia não é santa. A ceia é um memorial que faz lembrar da morte de Cristo. E que, consequentemente, ele diz, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a minha morte até que eu volte, ou que eu venha. Sabe o que Jesus está dizendo? Use a ceia para que você lembre de que eu existo e evangelize. Por isso que ele diz isso. Muita gente nunca olhou esse texto por esse ângulo. Anunciai, senão ele diria, eu te anuncio. Não, anunciai. Anunciai na oração está o quê? Numa aplicação de quê? Como é que tá, Mabílio? Na aplicação de levar, não é? Como é que daria o nome disso? Afirmativa? Anunciar. Me pega, né? Me pega. Mas o que eu estou tentando dizer? Mas é difícil. Mas o que eu estou tentando dizer? O texto está dizendo o seguinte, senão ele diria, esse é meu corpo, tal, né? Toda vez que comer desse pão, beber desse cálice, eu anuncio a minha morte a ti até que eu venha. Poderia estar escrito assim, mas não está escrito. Está escrito, anunciai a minha morte, anuncia a minha morte até que eu venha. Sabe o que ele está dizendo? É para você tomar a ceia, se santificar e pregar o meu evangelho. É para falar do meu amor. É para dizer aos outros que ele tem que participar dessa mesa como você participou. Né? Estar dentro dela. Viver ela. Então é muito profundo isso. A forma como o evangelho ele precisa ser entendido. Né? Pastor, eu acho o seguinte. Essa tradução da Bíblia, eu não acredito que o povo daquela época, o gentio, talvez até o próprio Jesus, falasse tudo no imperativo. Anunciai, vós vedes. Não, eu não acredito que eles falassem assim. As traduções para a compreensão. Muito cerimoniosa. Solenes. É isso, solene, cerimoniosa. Eu acho que tem que falar vai lá, popular. Vai lá, toma minha ceia, cabra, e vai lá falar pro povo, aqueles miseráveis, raça de povo. Pois é. Mais ou menos direito. Fala. É por isso que o senhor teve agora uma certa dificuldade para encontrar um caminho, porque o senhor falou lá atrás, anunciai. Isso aí é imperativo. É isso que eu queria que o senhor... Isso, viu como é que você sabe? Imperativo, muito bem. É uma enciclopédia Barça, né? Aleluia. Mas enfim, quando a gente olha para essa questão, agora eu tenho uma segunda questão e eu vou fechar aqui, porque não dá mais para continuar. Presta atenção que eu vou falar para vocês.
Ora, quanto o que está enfermo na fé, recebeu não em contendas sobre dúvidas. Eu tenho 2 perguntas para fazer para você e a gente vai fechar nessas perguntas. Ora, quanto o que está enfermo na fé? Quando é? Em que momento? Não, eu estou perguntando. Eu que estou perguntando. Quando é? E como é que essa pessoa está enferma na fé? Em que momento que o apóstolo está dizendo isso? Ele está dizendo isso. Eu estou fazendo a pergunta, mas eu vou responder, porque eu sei que vocês não vão captar o que eu estou tentando falar mais para frente. Então eu vou falar, vou perguntar e vou responder. Quando é que essa pessoa, no texto, está sendo citada? E o porquê ela está sendo citada? E aonde esta enfermidade que ele se preocupou é aplicada? Olha que coisa linda. E aí aonde eu tenho medo. E aí aonde nós teremos que nos preocupar é com a segunda pergunta que eu vou responder já já para você. Primeiro, o apóstolo está falando aqueles que estão entrando, tendo conhecimento, para que os que estavam não o julgassem. Então, quem está entrando, está nos primeiros momentos, ele está enfermo na fé, ok? Então, ele diz o quê? Não julgueis, né? Ele está comendo legumezinho, citei aqui, né? O exemplo aqui de vocês e tal, papapá. Não julgueis, porque um tal. Agora, esta palavra ela é aplicada para aquele que está entrando. E quando a pessoa fica enferma na fé, depois que já começou a comer feijoada, rabada, mocotó. E agora fofoca. Não, comida pesada assim? Não, estou dizendo, né, no exemplo de quando o cabra já está já fortificado. Mas a pessoa quando está doente na fé, vamos dizer assim, ela está desanimada, não tem uma crença forte. Acredita, mas não acredita. Não, esse é o resultado, mas não foi isso que eu perguntei, não. Não? O que eu estou falando é o seguinte. Quando é que uma pessoa está doente na fé? Não, em que momento que o apóstolo Paulo falou a primeira vez aqui? Ele fala para aquele que está dentro da igreja, mas está no primeiro momento. Agora, infelizmente, tem a segunda parte. E qual é a segunda parte? É daqueles que deveriam estar prontos e continuam doentes. São daqueles que têm tudo para ensinar, mas não aprenderam nada. Gente, isso é muito sério. Não assimilou, né, pai? Não assimilou. Então, bafa o caso. É isso aí mesmo, eu entendi, peguei rápido. Isso me preocupa, por isso que eu disse, isso me preocupa. Me preocupa porque eu não posso ficar enfermo na fé. Porque a minha enfermidade na fé é fatal. Porque eu já conheço, eu já sei, eu já tenho discernimento. Já viu aquele ditado que tem algumas... Por exemplo, uma febre de 41 graus num bebê, mata. Agora bota uma febre de 41 graus em você. Aí é fatal. Quase sempre é fatal. Agora por quê? Né? É defesa do organismo, né? Ou seja, você depois de velho, ao invés de você ficar forte, você fica mais Fraco. e quando você fica doente na fé, aquilo é fatal. Quem entendeu isso? Por isso que muitas vezes você vê alguém que tem anos de igreja morrer do dia para a noite. Muitos dizem não entendo. Como pode? É por isso. Meu Deus, que Caiu a ficha? profundo. Quem não entendeu o que eu disse aqui? Quem não entendeu? Não, tá certo. Entendeu, Adriane? Apesar que, graças a Deus, você ainda está na melhor parte. Viu, Gabi? Não foi tão ruim conforme você imaginou. Você está na melhor parte. Né? Porque é a parte onde Deus está guardando, Deus está protegendo, Deus está ensinando. Só que depois que Deus ensina, a gente não pode desaprender. A Bíblia diz que aquele que viu a luz e despreza a luz é como se crucificasse Jesus
De novo? A pessoa você crucificar Jesus de novo? Não é que você vai pegar Jesus e botar na cruz, mas é o mesmo sentimento. É como se o sacrifício dele fosse anulado. É isso que a Bíblia está dizendo. É como se você anulasse, é como se você não reconhecesse, né, o que Jesus fez por você. Por isso que tem alguns casos, isso é sério, depois que você conhece a luz, depois que você conhece, dependendo da questão. Por exemplo, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Quer ver um assunto que eu vou fechar aqui? O que é a blasfêmia? A blasfêmia do Espírito Santo é sério. A blasfêmia do Espírito Santo faz você perder a salvação e não tem mais jeito. Mas quando é que você consegue blasfemar contra o Espírito Santo? Né? Você não precisa se preocupar com isso. Porque, na verdade, quem blasfema contra o Espírito Santo não está nem aí. Ela nem vai se dar conta que ela blasfemou contra o Espírito Santo. Então, se você está preocupado se blasfemou ou não, então você não blasfemou. É simples. Ai, meu Deus, como é que eu sei que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Ah, você já está preocupado? Então você não se blasfemou. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo tira de você completamente essa noção. Por quê? Porque você já não se preocupa mais. Não existe mais a preocupação. Tá? Por quê? Porque você, naquele momento, ainda não está sendo regido pelo Espírito Santo. Então, a partir do momento que o Espírito Santo se retira, o que o Espírito Santo faz? Ele te mostra o teu erro, ele te mostra o seu pecado. Quando você não mais se preocupa, não tem mais, então acabou. Aí eu vou te dar uma matemáticazinha assim para você entender o que eu falei. Que às vezes é muito difícil entender, então eu vou explicar fácil. Existem alguns degraus, tá? Então nesse degrau existem pessoas. Então vamos lá, vamos imaginar que seja o térreo, primeiro, segundo e terceiro degrau. Estão visualizando? Térreo, primeiro, segundo e terceiro. Só para entender o que é blasfêmia do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está onde? Ele está no céu ou está na terra? Está na terra. Certo? E ele está em que lugar? Em nós. Todos concordam? Então, amém. Então, o Espírito Santo faz o seguinte. O Espírito Santo convence o homem do seu pecado. Aí você dá uma vacilada, você fala mal, né, de Deus. Ah, porque Deus fez isso comigo, porque papapá, né? Tem gente que fica preocupada com o blasfemou com o Espírito Santo porque um dia falou mal de Deus, esculhambou, falou, Deus não podia fazer isso comigo, levou a minha mãe, levou meu pai, eu detesto Deus, odeio Deus, né? Às vezes acontece muito isso, em sepultamento você vai ver muito isso. É comum. É comum. Aí tá. E agora? Você acabou de esculhambar Deus, cara. Será que você blasfemou contra o Espírito Santo por ter blasfemado de Deus? Não. Então vamos explicar por que não. Quem é que está dentro de você? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai dentro de você e pega todas as suas crises, com gemidos inexprimíveis, e leva ao Pai. Ok? Você falou mal de quem? De Deus. Então o Espírito Santo vai fazer o quê? O Espírito Santo vai vamos imaginar os degraus, tá? Você está no térreo. Primeiro, segundo e terceiro. Então você está na terra. Então, o Espírito Santo pega essa palavra sua, esse sentimento seu, e vai falar com quem? Com o Pai. Aí ele fala com o Pai, e o Espírito Santo, Pai, perdoa. Ele estava nervoso. Ele estava nervosa. Estou dando um exemplo, tá? O Pai vai ouvir o desejo do Espírito Santo e ouvir, por isso que existe o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tivesse valor e serventia, ele não precisava estar em nós. Amém? Senão não haveria motivo do Espírito Santo estar em nós. Aí ele fala para o Pai. Aí o Pai vai perdoar. Vai ou não vai? Porque ele levou a consciência de você para o Pai. Aí outro dia você vai e peca contra quem? Contra Jesus. Né? Aí você pega o Espírito Santo, aí o Espírito Santo pega de novo e leva você até Jesus. Jesus perdoa ele. O Senhor vai ser o advogado dele. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem. Isso é só uma alegoria. Não vai ser nada assim. É só uma alegoria, para vocês entenderem como é que funciona. Aí Jesus vai, perdoa. Perdoa ou não perdoa?
Perdoa, não perdoa? Perdoa. Jesus vai até o Pai e fala assim, Pai, estou perdoando também, a gente está aqui, eu sei que ele precisa do céu, papapá, ele vai se redimir, papapá. Aí você vai e blasfema contra o Espírito Santo. Como é que faz? Quem é que levava? Não faz. Quem é que levava para o Pai? Espírito Santo. Quem é que levava para Jesus? Espírito Santo. Se você blasfema e entristece o Espírito Santo, quem é que vai levar? Se não leva, você não tem consciência, porque o Espírito Santo, ele é a consciência de Deus dentro de você. A partir desse momento, você perdeu a consciência. É por isso que a Bíblia diz que há muitos que já estão com a sua mente cauterizada. Acabou. Nada mais entra e nada mais sai. Hã? Muitos que dormem. Né? E que já são filhos da perdição. Então, a blasfêmia com o Espírito Santo, ela vai acontecer, mas quando acontecer, a pessoa não vai nem perceber. Porque ela não vai ter mais consciência disso. Então, ninguém tem que se preocupar com isso. Né? Porque você não vai se preocupar. Se você está preocupado, esquece, porque o Espírito Santo você não entristeceu o Espírito Santo. O único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se é por causa disso e você está preocupado, não se preocupe mais. Por quê? Porque se você está preocupado é porque você ainda não pecou contra ele e nem vai pecar. Amém? Porque blasfêmia com o Espírito Santo nada mais é do que... Porque, olha só, nenhum ateu, ele blasfemou contra o Espírito Santo. Ele simplesmente não acredita em Deus. Blasfemar contra o Espírito Santo é algo tão profundo, é algo tão ruim, é algo que vai além da sua compreensão e que são muito poucos que vão viver isso. Eu creio que são muito poucos, que até hoje eu não conheci ninguém que eu possa ter tido pelo menos a sensação de que ele blasfemou contra o Espírito Santo. Eu nunca conheci ninguém. Né? Então, é uma visão. Né? Às vezes a pessoa está doente da fé e aquilo pode estar na cabeça dele que ele blasfemou contra o Espírito Santo. Quando na verdade não. Amém? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Pastor, mas assim, aquele que viveu, foi criado ali, no evangelho, tudo, e aí decidiu de um dia para o outro, assim. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não. Porque Pô, se fosse tem assim... a consciência, né? Não, blasfêmia contra o Espírito Santo é algo tão... Não, é muito difícil até de explicar. Eu tentei usar uma forma muito simples para entender o que é muito complicado. Porque não existe na Bíblia nenhum meio para dizer é assim. Não tem. Em relação à Bíblia, quando ela tem uma passagem que eu não estou conseguindo lembrar onde é que está. Ela diz assim, ela em Efésios, né? Uma vez que a pessoa provou do dom celestial, Foi até citei alguma coisa em relação a isso aí mesmo. né? Essa pessoa que um dia entregou sua vida para Cristo, para Deus, né? Aceitou, confessou Jesus como único Senhor e Salvador. Essa pessoa que viveu, conheceu o amor de Deus, né? A graça de Deus, recebeu o perdão e voltou. Negou tudo aquilo que um dia confessou, isso é a única verdade, e voltou às trevas. Eu acho que essa pessoa é assim. Que a Bíblia diz que é impossível essa pessoa retornar. Aí essa pecou contra o Espírito Santo. Essa pecou contra o Espírito Santo. Infelizmente tem gente aí. Ele nem tem consciência. Agora, a pessoa nem volta, ela não retorna. Acabou. Quando você vê alguém muito irredutível, Por isso que eu estou falando, é muito difícil. é muito raro, é muito difícil. Não, e ninguém tem essa capacidade. Né? Ninguém não... Você vê pelas obras que ela pratica, né? Que ela um dia estava na luz, hoje está nas trevas, né? Dizendo que está na luz. Isso aí eu acho. Aí sim. Podemos acreditar que ele pode voltar?